Olá, irmãos. Muita paz, muita luz a cada um de vocês. Hoje eu venho com esse grande vídeo aqui, um áudio bastante maravilhoso, para que nós possamos entender o processo de transformação que o planeta está passando com a pandemia. Para que fique bem explicadinho para você que está aí perdido, por que dessa pandemia, por que desse momento, um momento que chega a ser um momento de transtorno a toda a população. Então, esse áudio traz todo o entendimento, toda a transformação que o planeta está passando e está exigindo de toda a humanidade. Então vamos lá, vamos ouvir na íntegra. Ouça até o final, é muito importante que cada um de vocês fiquem sabendo o porquê de todos esses acontecimentos. Você falou no início de um plano que engloba todos os seres da criação, de que cada planeta tem o seu correspondente planeta astral. Além disso, em muitas das respostas que dá, acaba acrescentando comentários breves sobre o que acontece nos mundos avançados. Ainda que não tenhamos falado especificamente sobre este tema, deduzo com isso que exista vida inteligente em outros planetas. Com certeza. O universo é muito grande. Em todo o universo existem espíritos em constante evolução que necessitam de encarnações no mundo físico para avançar no seu caminho de aperfeiçoamento. E por que não temos prova evidente da existência de civilizações ou humanidades extraterrestres? As que são menos avançadas ou iguais à sua ainda não têm os meios tecnológicos para viajar ou contatar com outros mundos. As mais avançadas, mesmo que tenham capacidade para visitar o seu planeta e interagir com vocês, procuram não interferir na sua evolução e intervêm no seu planeta de forma muito sutil. Ainda assim, existem muitas evidências de contatos com seres de outros mundos, desde épocas muito antigas que ficaram registrados nos livros sagrados de muitas civilizações. Claro que não com o nome de extraterrestres, mas sim como deuses ou enviados dos deuses. Além disso, hoje em dia existe uma grande quantidade de avistamentos de naves que, pela sua capacidade de movimento, ultrapassam largamente as possibilidades da sua tecnologia atual, e testemunhos de pessoas que tiveram contato com seres de outros mundos. Não obstante, os seus governos se esforçam para ocultá-los pelo receio de perder o controle que exercem sobre vocês. Quando fala de humanidades mais avançadas, refere-se a mais avançadas tecnologicamente? Refiro-me a humanidades mais avançadas espiritualmente, ainda que tecnologicamente também sejam muito mais avançadas que a sua. E pode haver humanidades ou civilizações avançadas tecnologicamente, mas que não sejam espiritualmente mais avançadas que a nossa? Sim, de fato existem. O que acontece é que, se não seguirem a lei do amor, acabam por se autodestruir devido ao mau uso da tecnologia, que costumam empregar em lutas internas ou contra outras civilizações vizinhas. Apenas as que se constroem sobre a base do amor e do respeito pelo livre-arbítrio são duráveis, já que não perdem tempo nem gastam recursos e esforços em destruir, mas apenas a construir. De forma que no final as civilizações espiritualmente mais avançadas também são mais avançadas tecnologicamente. E o que acontece com esses espíritos que viveram em civilizações que não seguiram a lei do amor e se autodestruíram? Como disse, os espíritos são imortais e, consequentemente, continuam vivendo no plano espiritual. Continuarão a sua evolução encarnando sobre os restos das civilizações destruídas. No caso de o planeta ter sido completamente destruído, serão transferidos para o astral de outros planetas semelhantes ao seu, para que possam encarnar neles. Da mesma maneira que no seu mundo, se uma cidade é arrasada por uma inundação, se realojam os sobreviventes em zonas menos perigosas. Os menos avançados normalmente serão transferidos para planetas mais primitivos, onde as condições para a sobrevivência são muito mais exigentes, para que aprendam a dar mais valor ao que uma vez tiveram e não souberam conservar. Em
Então os espíritos originários de outros planetas podem encarnar na Terra e vice-versa. Os originários da Terra encarnar em outros planetas? Sim, e não apenas no caso extremo de planetas destruídos. Produzem-se periodicamente transferências de espíritos de uns planetas para outros com certas restrições, visto que os espíritos não podem encarnar em planetas que estejam acima do seu próprio nível evolutivo. Terão de fazê-lo em planetas de nível semelhante ao seu planeta de origem, ou de níveis inferiores. Mas também existem problemas de acoplamento vibratório se os espíritos são muito avançados e o planeta muito primitivo. De maneira que, quando os espíritos evoluídos encarnam num planeta que é menos avançado, devem reajustar o padrão vibratório do seu corpo astral para poderem se acomodar a um corpo físico próprio do planeta. Quando o nível vibratório do espírito é muito maior que o nível do planeta, este ajuste torna-se praticamente impossível. Para que tenha uma ideia, seria como tentar vestir uma peça de roupa 2 números abaixo da que você usa. Por isso, o nível evolutivo dos espíritos avançados que encarnam no seu planeta pode estar, quando muito, um escalão acima do seu, e em ocasiões especiais, até 2 escalões, mas não mais. Com qual objetivo os espíritos originários de um planeta que não foi destruído encarnam em outro planeta diferente? Geralmente para promover a evolução espiritual. Os espíritos avançados podem encarnar em planetas menos avançados para promover o progresso espiritual dos espíritos originários desse planeta. Também ocorre que determinados espíritos evoluam mais rapidamente que a média do seu planeta de origem, e este torna-se limitado para continuarem a evoluir ao seu ritmo. Passarão a encarnar então em mundos mais evoluídos, em consonância com o seu nível evolutivo. O mesmo que vocês, quando acabam o último ano do primário, mudam de escola para prosseguir nos estudos secundários. Também ocorre que, em determinados momentos, acontecem em certos planetas circunstâncias muito favoráveis que permitem a um espírito pôr à prova suas aptidões e acelerar o seu progresso evolutivo. Acontece que, quando existe um planeta, um grande número de espíritos dispostos a dar um salto evolutivo coletivo, é necessário que o planeta inteiro se reestruture para se adaptar às necessidades dos espíritos encarnados nessa nova fase. Quando um planeta está vivendo circunstâncias desse tipo, muitos espíritos procedentes de outros planetas de semelhante nível evolutivo sentem-se atraídos e pedem para encarnar nele para poderem experimentar essas circunstâncias e utilizá-las no seu progresso espiritual. E que tipo de circunstâncias são essas tão atrativas para os espíritos de outros planetas? Acontece que o seu planeta se aproxima da possibilidade de uma mudança de nível. Pode deixar de ser um planeta de 3º nível e passar a ser um de 4º nível. Isso pode ocorrer se um número suficiente de espíritos conseguir tomar consciência do destino do espírito, da sua imortalidade, de que todos os seres são irmãos e que encarnamos para evoluir espiritualmente, para aprender a amar e para nos desfazermos do nosso egoísmo, que é a causa de todos os males do planeta. Esses espíritos trabalharão para que se estabeleça na Terra uma nova forma de fazer as coisas, baseada no amor, e isso transformará o mundo a todos os níveis, a nível social, econômico, político. Mas acontece que, ao mesmo tempo, existem multidões de espíritos que não querem renunciar ao seu egoísmo, como os poderosos que controlam o mundo, que não querem que nada mude, porque não querem renunciar ao seu poder e à sua riqueza material, baseada na opressão dos seus irmãos, e que irão se opor com todas as suas forças aos reformadores do primeiro grupo. Cada espírito deverá tomar uma decisão, ou lutar pelo amor, ou lutar pelo egoísmo, e trabalhar ativamente pela escolha que fez. E esta é a circunstância excepcional, a oportunidade extraordinária de progresso para o espírito que opte pelo grupo do amor, porque terá que enfrentar um grande número de obstáculos. A incompreensão, a calúnia
e a violência daqueles espíritos que ainda se agarram ao egoísmo e que tentarão, por todos os meios, fazer com que abandone o seu objetivo. E se apesar de todos os ataques, humilhações e agressões de todo tipo, conseguir continuar acreditando no amor, estará um passo mais perto do grande objetivo do espírito, o de chegar a amar incondicionalmente. Sim, conheço a história. Nos filmes talvez ganhem os bons, mas na realidade, no final ganham sempre os maus. Porque os bons, como são pacíficos, são sempre massacrados. A história está cheia de casos como esses. Os primeiros cristãos, os cátaros. É certo que a continuação interminável desta luta produziria uma estagnação espiritual e um sofrimento indevido e estéril do grupo dos praticantes do amor, pois o grupo egoísta poderia boicotar indefinidamente todas as suas tentativas de transformação. Mas esta luta tão intensa não se prolongará indefinidamente. Será necessário que haja finalmente uma separação dos dois grupos. A separação implica que um dos grupos tenha que abandonar o planeta, passando a encarnar em outro ou outros planetas que se encontrem nas condições adequadas ao seu nível evolutivo. A sua humanidade está vivendo um processo deste gênero, no final do qual se produzirá uma seleção espiritual como a descrita. Isso me lembra do juízo final do Apocalipse bíblico. Tem algo a ver? Digamos que o juízo final de que se fala na Bíblia é uma interpretação pessoal do autor a respeito de umas visões sobre o provável futuro da Terra, onde vislumbrou esse processo e, ao escrevê-lo, plasmou-o dessa maneira, de acordo com a sua capacidade. Com certeza, o final do ciclo não é o final do mundo, apenas o final de uma etapa. E, de forma alguma, o fato de alguém ter decidido não renunciar ao egoísmo agora implica que essa escolha seja definitiva. Cada um pode mudar de opinião quando quiser, e se não aproveitou esta oportunidade, poderá fazê-lo mais adiante. Portanto, tampouco é Deus quem escolhe os bons para os colocar à direita e os maus à esquerda, sendo que a escolha parte de cada um. O mundo espiritual dá as mesmas oportunidades a todos e é cada um, através do livre-arbítrio, quem escolhe o que quer fazer, em que mundo quer viver. Dependendo da sua vontade e do que consiga com seu esforço pessoal, terá uma coisa ou outra. Os que quiserem viver no amor, viverão no mundo baseado no amor. Os que quiserem viver no egoísmo, viverão no mundo baseado no egoísmo, até que se deem conta de que viver desse modo os torna infelizes e então decidam mudar. E qual é o grupo que vai embora e o grupo que fica? Depende. Existem duas opções. Se o número de espíritos que tenham conseguido evoluir não for suficiente para conseguir encaminhar o planeta em direção ao amor, então o planeta não dará o salto evolutivo no seu conjunto. Manterá o seu nível vibratório atual, abrigando os espíritos que não deram o salto evolutivo. Serão os que deram o salto os que irão ser transferidos para planetas de maior nível evolutivo para então encarnar. A Terra continuará então a ser um planeta de terceiro nível, permanecendo habitada pelos espíritos que não quiseram se libertar do egoísmo e que continuarão a enfrentar, durante mais alguns milhares de anos, o mesmo tipo de provas que ainda não superaram. Entretanto, os espíritos adeptos do amor, que renunciaram ao egoísmo, encarnarão em planetas de nível superior, de acordo com o nível evolutivo que tenham atingido, onde encontrarão outros espíritos em harmonia com o seu próprio íntimo e onde poderão ser felizes ao não encontrarem oposição para a manifestação do seu amor e onde enfrentarão desafios mais avançados. Por outro lado, se o número de espíritos que tiverem conseguido evoluir for suficiente para conseguirem que a humanidade se encaminhe e se guie segundo as leis espirituais, o planeta, no seu conjunto, dará o salto evolutivo. Os espíritos que tenham conseguido dar esse salto evolutivo serão os que permanecem no planeta, enquanto os que não o deram serão transferidos para planetas do seu mesmo nível evolutivo para encarnarem lá.
Isso é o que significa a frase que Jesus disse no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta frase não pode ser entendida sem o conhecimento da reencarnação, da lei da evolução e da justiça espiritual. Pois como os mansos irão possuir a terra se estamos cansados de ver que são os opressores, os poderosos, os violentos, os que acabam por ostentar o poder e o domínio sobre a terra, enquanto os mansos, os pacíficos, são sempre os que têm de fugir dos conflitos se não quiserem acabar sendo massacrados? E é precisamente desse processo de seleção, em função do nível evolutivo que Jesus fala e que levará a encarnar no futuro, na Terra, aqueles espíritos que tenham avançado no amor e na paz, os mansos, enquanto aqueles que não cumpriram a lei do amor serão transferidos ou desterrados para que encarnem num planeta mais de acordo com seu nível evolutivo. Como serão transferidos para outros mundos os espíritos que não puderem permanecer neste? Será um processo gradual. Os espíritos que não se harmonizem com o nível vibratório do planeta, uma vez falecidos, deixam de encarnar na Terra e passarão a encarnar em outros planetas com seu mesmo nível evolutivo. No caso de o planeta subir de nível, a subida no nível vibratório impossibilitará os espíritos que não tenham alcançado tal nível para nascer neste mundo, de modo que terão de encarnar em mundos que correspondam ao seu nível vibratório. A partir de certo momento, apenas nascerão crianças com um padrão vibratório mínimo. Então, deve-se esperar para morrer para poder passar a outro planeta? Normalmente sim, mas nem sempre. No caso de catástrofes planetárias, também se permitem transferências de espíritos fisicamente encarnados através da atuação de civilizações extraterrestres com tecnologia suficiente para transportar milhares de pessoas de um planeta para outro, de forma semelhante a quando se produzem catástrofes naturais em certas regiões do seu planeta, em que se emprega o envio de ajuda humanitária com o objetivo de cuidar e evacuar os sobreviventes das zonas afetadas. No caso de não ocorrer o salto evolutivo, isso condena o planeta à estagnação espiritual? De modo algum. Dentro de alguns milhares de anos, outra oportunidade semelhante de dar o salto evolutivo aparecerá. Então, uma boa parte dos agora espíritos egoístas terão vivido suficientes experiências para terem despertado para o amor, podendo dar então o salto evolutivo que não quiseram dar na oportunidade anterior. Estas oportunidades de avanço coletivo já ocorreram na Terra no passado. Da última vez, os seres que tinham conseguido evoluir o suficiente, por serem uma minoria no seu planeta, foram os que tiveram que ser transferidos para outro planeta mais avançado, e a Terra ficou como lar dos espíritos que não tinham conseguido. Aproveitou-se a época de mudanças geológicas para realizar algumas migrações planetárias massivas entre planetas que estavam passando pelas mesmas circunstâncias. O planeta Terra ficou como refúgio dos contingentes de humanos que não tinham conseguido dar o salto evolutivo nos seus respectivos planetas de origem. Quer dizer com isso que muitas das raças da Terra não são originárias do nosso planeta, mas que vieram de outros mundos? É verdade. Também é uma forma de entender que todos são irmãos, pois em muitos lugares do universo a vida se desenvolve com padrões muito semelhantes aos da Terra, e raças que procedem de diversos planetas podem misturar-se e coexistir como irmãs, porque as diferenças entre elas são mínimas. Parece um pouco difícil de aceitar isso. É até muito normal, porque há muitos acontecimentos do passado da história da humanidade que vocês desconhecem, porque os registros históricos foram destruídos inúmeras vezes pelos governantes de diversas épocas com a intenção de que o povo desconheça a história dos erros que se cometeram no passado e não possa aprender com eles. Um povo ignorante é mais fácil de se manipular. Como diz o provérbio, os povos que esquecem a sua história estão condenados a repeti-la. Mas, se observarem bem, em muitas culturas, há tradições ancestrais que foram transmitidas oralmente de geração em geração
e que situam a origem do seu povo ou raça fora da Terra, em gente vinda das estrelas. Já que falou do grande salto evolutivo que pode ocorrer na Terra, gostaria de saber com mais detalhes esse possível maravilhoso futuro que nos espera, o qual me parece bastante longínquo e, sinceramente, muito utópico, dada a penosa situação do planeta e da sua humanidade neste momento. Ora, esse futuro que lhe parece tão improvável é uma realidade em bilhões de planetas. E apesar de a Terra e a sua humanidade se encontrarem numa situação bastante lamentável, em questão de 2 séculos, as coisas podem dar uma reviravolta tremenda. Quer um exemplo? Compare o nível tecnológico da humanidade em 1800 com o dessa mesma humanidade em 2000. O salto é realmente surpreendente. Mas se pudesse retroceder 200 anos para contar aos humanos daquela época, ninguém acreditaria em você. Pois imagine se o ser humano se dedicasse ao avanço espiritual com a mesma vontade e entusiasmo que tem posto no desenvolvimento mental e material. A Terra está vivendo agora uma época de despertar espiritual. Quando todos aqueles espíritos que quiserem despertar tenham feito e botem mãos à obra, as coisas mudarão muito rapidamente. Pode me descrever, então, como vivem as civilizações mais evoluídas, essas que seguem a lei do amor, para ver se podem nos servir de exemplo e modelo? Com prazer. Descreverei as civilizações que evolutivamente estão imediatamente um escalão ou 2 acima da sua, porque seria muito difícil para vocês compreenderem como vivem civilizações ainda mais avançadas. De qualquer forma, leve em conta que não há uma civilização que seja igual a outra, mas há algumas coisas que todas têm em comum, que são as que descreverei, pois se referem à parte espiritual. A mais importante de todas é que são civilizações conscientes do processo de evolução espiritual individual e coletivo, e, portanto, orientam todos os seus esforços para procurar o avanço espiritual de cada um dos seus habitantes e do conjunto da sua humanidade. Assim, todas as suas normas, leis, formas de governo e gestão dos recursos são inspiradas na lei do amor e no resto das leis espirituais. Como consequência disso, não se verificam nelas manifestações de ódio, nem de egoísmos individuais ou coletivos, nem violência de nenhum tipo, nem nenhuma forma de abuso de seres sobre os outros. Em consequência disso, não existem guerras, nem terrorismo, nem delinquência de nenhum tipo, nem assassinatos ou prostituição, nem sequestros ou ditaduras, nem militarismo e nem escravidão. E sabe por quê? Porque todos se consideram irmãos. Parece uma utopia. E como conseguiram isso? Olha, porque chegaram à conclusão de que o egoísmo apenas conduz à destruição e ao sofrimento, e de que a única forma de ser verdadeiramente feliz é amar. Portanto, direcionaram todas as suas energias para o desenvolvimento do amor e eliminação progressiva do egoísmo dos seus corações, e, em consequência disso, transformaram os seus mundos em lares harmoniosos onde se viver. Mas não acreditem que chegar a esse ponto foi um mar de rosas, não, pois tiveram também que passar por um difícil processo evolutivo. Tiveram de sentir as consequências das suas atitudes egoístas, passar por vicissitudes semelhantes às suas. A diferença entre mundos é a rapidez com que percebem que o caminho do egoísmo e a ausência de amor não levam a lado nenhum. O que poderia me dizer sobre seu governo e estruturas política e econômica? Olha, normalmente cada planeta dispõe de um governo planetário comum. Não existem divisões por estados ou nações com governos independentes, ainda que cada região mantenha as suas peculiaridades históricas e haja governos autônomos que estão integrados na estrutura do governo planetário. O Estado controla e gere os meios de produção em função das necessidades dos habitantes do planeta, com o objetivo de alcançar o bem-estar comum. Isto é, não existe empresa privada, por não existirem interesses particulares que beneficiem uns poucos em detrimento dos restantes. Portanto, não existe a necessidade de promover o consumo excessivo de produtos através da publicidade para manter os benefícios empresariais. Ainda que existam formas de quantificar o valor do esforço, que corresponde ao tempo de trabalho
e serve para adquirir certos bens de consumo, não existe o dinheiro em si como algo que tenha valor autônomo, pois eliminaram as atividades destinadas ao enriquecimento através de qualquer negócio financeiro especulativo, como bancos, a bolsa, etc. Em virtude disso, a economia é extremamente estável, já que não existem nem a inflação, nem a desvalorização e revalorização da moeda, nem incrementos ou depreciações de classes de interesses, simplesmente porque o conceito de interesse não existe. Se o custo de alguns produtos varia, isso depende exclusivamente da disponibilidade de recursos para os produzir. Mas uma vez que são sociedades com grande capacidade de previsão, conseguiram libertar-se da dependência de determinadas matérias-primas e de fontes de energia esgotáveis. São muito cuidadosos com o meio ambiente e foram progressivamente adotando fontes de energia renováveis e não contaminantes. Produzem-se poucos resíduos que, além disso, são reciclados quase em 100%. A nível social, existem certos direitos mínimos e irrevogáveis, a que todos têm direito pelo simples fato de existir, como a alimentação, a habitação, a educação e o trabalho. Não existem, consequentemente, nem a fome, nem os sem-teto, nem as hipotecas, nem a pobreza, nem o desemprego e nem o abandono escolar. O nível de vida material dos habitantes é bastante cômodo e semelhante entre indivíduos e regiões de todo o planeta, já que, na ausência do egoísmo, não existe nos habitantes desses planetas a ambição em acumular riquezas ou posses materiais. Em que as pessoas trabalham, se é que trabalham? Majoritariamente trabalham na educação e investigação científica e tecnológica. Isso pelo bem comum, para melhorar ao máximo o nível de vida de todos os habitantes em todos os domínios, com o objetivo de promover a evolução espiritual individual e coletiva. Os trabalhos mais pesados dos setores primário e secundário, isto é, agricultura e indústria, estão totalmente automatizados. E nesses casos, a tarefa dos profissionais é a supervisão dos processos de produção. As jornadas laborais são muito mais curtas do que no seu planeta, ainda que mais produtivas, porque não há ninguém a efetuar trabalhos desagradáveis, nem que não correspondam à sua vocação. Ao mesmo tempo, não existe ninguém ocioso ou que viva do trabalho dos demais, devido a que, se todo mundo usufrui, também deve contribuir com o seu trabalho para o bem-estar comum. Certas profissões que existem na Terra, destinadas à compra e venda, como vendedores ou publicitários, não existem, já que o próprio tipo de sociedade evita a necessidade de promover os produtos. Produz-se o que é necessário e cada um se beneficia da parte que lhe pertence, sem necessidade de ser pressionado para consumir mais ou menos. Portanto, não existem modas e não se atualizam arbitrariamente os hábitos de consumo, a não ser quando tenham conseguido melhores produtos que contribuam para melhorar a saúde e o bem-estar interior e exterior dos seus habitantes. Eliminadas as atividades supérfluas, as sociedades avançam muito rapidamente, tanto tecnológica como espiritualmente, pois se evita submeter o indivíduo a atividades egoístas, de caráter eminentemente material ou destrutivo. O que me descreve se parece com o sistema econômico comunista ou socialista de alguns países da Terra. Em algumas coisas sim. Na Terra, esse sistema fracassou profundamente. Leve em conta que nos países da Terra onde foi implantado o socialismo, ele foi imposto através da violência e nunca teve a vertente espiritual, mas apenas material. Apesar da aparente coletividade, na realidade o egoísmo individual, que é a base das desigualdades, promoveu a aparição de uma classe dominante que impunha aos demais as duas normas. Para que o socialismo seja real e funcione, terá de ser feito também no campo espiritual, não apenas a nível da matéria, e terá de ser adotado pelo convencimento interior, nunca por coação mediante o emprego da força, como aconteceu no seu mundo. Quer dizer, deve-se erradicar o egoísmo do interior de cada pessoa e substituí-lo por amor. E então, as mudanças materiais ao nível coletivo
aparecerão espontaneamente, como lógica consequência da mudança interior. Por contraposição ao socialismo egoísta, materialista e ateu da Terra, esses mundos vivem no que se poderia chamar um socialismo espiritual. E qual é o sistema de governo? Quero dizer, trata-se de democracias, repúblicas, monarquias? Não é possível encontrar em nenhum desses nomes o termo mais adequado. É o governo dos mais evoluídos. Atribui-se maior responsabilidade a quem tem maior capacidade, em termos de sabedoria e amor. Há algum tipo de governo na Terra que se assemelhe? Digamos que o mais parecido é o de algumas tribos ameríndias, com os seus conselhos de anciões. E como se elegem os governantes? Bom, isso varia em cada planeta. Normalmente existem diferentes conselhos formados por representantes de diferentes áreas. E dentro do conselho, elege-se o coordenador, por votação dos membros do conselho, que pode ser rotativo ou mais duradouro, conforme o planeta. E como se chega a fazer parte desses conselhos? Pelas capacidades que demonstrem certos indivíduos durante a sua infância, orienta-se então a sua educação para tarefas de direção e, conforme se desenvolve a sua capacidade, vão desempenhando cargos de maior responsabilidade, de acordo com as necessidades que existam para certas funções de direção. Não me parece um sistema muito democrático, mas muito mais uma forma muito hierarquizada de governo. Não parece que seja uma eleição feita por todos, já que as pessoas de cima escolhem os seus sucessores. As pessoas desses mundos estão de acordo com esta forma de governo, pois sabem que o governo está nas mãos das pessoas mais sábias e amorosas. Os que governam não têm intenção de dominar, nem de oprimir, e nem abusam do seu poder, como acontece no seu mundo, em que é o contrário. Aceitam-no como uma oportunidade de ajudar no progresso dos seus irmãos, utilizando ao máximo as suas capacidades. Tampouco têm a ambição de se perpetuar no poder para acumular riquezas e privilégios, já que nem eles têm essa intenção. Nem o fato de ocupar esses cargos representa nenhum privilégio especial em relação aos outros cidadãos. Além disso, muitas das decisões que dizem respeito ao conjunto dos cidadãos são tomadas por referendo. Ora, me parece que se tratam de oligarquias, onde só uns poucos eleitos têm opção de governar. É certo que as tarefas de governo desses mundos não se permite o acesso a qualquer um. Mas, ao contrário da Terra, onde as elites de poder se formam a partir dos membros das famílias mais ricas e poderosas, economicamente falando, que são normalmente pessoas de baixo nível espiritual, extremamente egoístas, ambiciosas de poder e riquezas, nesses mundos acontece justamente o contrário. O comando é dado, precisamente, aos menos egoístas, àqueles que têm o nível de amor mais elevado, aos mais humildes e mais sábios. Continua me parecendo um sistema de governo muito hierárquico, onde as mesmas pessoas estão governando há muito tempo. É normal que veja assim, porque no seu mundo estão acostumados a ver que as pessoas estão um certo tempo no poder. Se não eram corruptos inicialmente, acabam por se corromper e utilizarem o poder em seu benefício próprio, ou no de certos grupos de interesses, prejudicando os restantes. Mas não acontece assim nesses mundos. Não consigo ver claramente. Olha, observe. Vou dar um exemplo do seu próprio mundo para que compreenda. Para que uma pessoa seja médico no seu mundo, é exigida uma formação acadêmica que dura anos, a aquisição de uma experiência mínima, a demonstração do seu profissionalismo e que se comprometa a respeitar um código ético muito rigoroso. Seria um desperdício que, depois de toda esta preparação, fosse destituído do seu cargo. Imagine que tenha apendicite e tenha de ser operado. Gostaria que o cirurgião fosse uma pessoa como a que descrevi, ou, por acaso, preferiria que o cirurgião fosse escolhido numa eleição entre várias pessoas que não têm formação como cirurgiões? Ora, essa última forma é o que acontece no seu mundo, em que, para a tarefa de governar, deixam que qualquer pessoa sem escrúpulos possa tomar o cargo. Nesses mundos, exige-se dos governantes o mesmo que vocês exigem a um médico: que estejam preparados, que tenham um nível de amor determinado e que o demonstrem com fatos.
Então, não parece a você que a democracia seja uma forma de governo avançada? Talvez tenha me explicado mal. Que as pessoas tenham capacidade para eleger o seu governo e não seja uma imposição de certas pessoas é algo espiritualmente avançado. De fato, os governos que descrevo foram eleitos livremente pelos cidadãos desses mundos, e qualquer mudança importante que se introduza necessita do consenso e aceitação por parte de seus habitantes. Mas, às vezes, pelo fato de existirem eleições periódicas para escolher determinados representantes, não significa que se trate de uma eleição livre e democrática. Se os candidatos já tiverem sido pré-selecionados entre aqueles que sejam do agrado dos que detêm o poder na sombra e se a propaganda estiver dirigida ao favorecimento de certas opções políticas em detrimento de outras. O que pensaria de uma eleição em que os candidatos fossem, por exemplo, Stalin e Hitler? Possivelmente seria melhor abster-se ou votar em branco. Em qualquer caso, o sistema de eleições periódicas é, de momento, a forma mais avançada possível de governo no seu mundo, pois que com o nível de corrupção que existe na classe política, não é conveniente deixar muito tempo os mesmos no poder. Mas espere, você disse alguma coisa sobre aqueles que detêm o poder na sombra. O que quer dizer? Devem estar atentos ao fato de que, às vezes, os que têm os cargos políticos não são os verdadeiros governantes, mas simples marionetes substituíveis e que as aparentes democracias, com eleições periódicas e partidos políticos opostos, são uma farsa para encobrir a ditadura de uma elite que não tem outro objetivo que não seja manter na ignorância as pessoas para continuar com os seus abusos. Como é a educação? Educa-se globalmente o espírito, mente e corpo ao máximo das suas potencialidades e orienta-se cada indivíduo de acordo com a sua vocação. Nesses mundos, as percepções extrasensoriais estão muito desenvolvidas. Graças a elas, os professores conhecem melhor os seus alunos, o que lhes permite conhecer a sua capacidade, a sua vocação e as suas inquietações. Além da formação intelectual, desenvolvem-se as potencialidades do indivíduo que vocês sequer admitem e que permitem desenvolver a sua própria união com a espiritualidade superior, como a clarividência, a telepatia e a psicocinese. E que tipo de crenças eles têm? Não existem religiões dessa forma, se entendermos como religião uma organização estruturada com sacerdotes e dogmas, na qual você tem de se filiar de alguma forma e que obriga a acreditar em determinados dogmas e a seguir determinadas regras. Como disse antes, o que existe é uma consciência muito clara da realidade espiritual, da origem e do destino de cada ser, das leis que governam o universo, e isso reflete na atividade que se desenvolve no planeta, na educação, na economia, na política, etc.